Bom dia, Bom dia. Bom dia, tudo bom com vocês? todo. Beleza. Tudo Me conta certo. uma coisa, como é que vocês estão acompanhando as aulas, assim, tá legal? Como é que tá? Assim, eu sei que legal não tá, né? É difícil a situação que nós estamos passando, mas como é que vocês estão, assim, absorvendo as aulas, pelo menos as minhas, assim, Tá bom, tô entendendo bem as né? aulas. Então Sim. tá. Assim, depois do dia 15, né, pra semana que vem, eu já encomendei um outro computador para mim, um outro notebook, né? Para eu tentar fazer umas coisas mais legais, assim, mais visuais, né? Porque esse aqui, eu acho que o meu computador, assim, ele é um pouco velho, assim, né? Então, ele não tem a capacidade para fazer tudo que eu quero. Às vezes ele pesa, que nem uma vez eu fiz umas aulas, né, com PowerPoint e tal, que ficaram legais, assim, tal, mas ele é muito pesado. É um problema de tempo mesmo, né? Sabe que computador, assim como qualquer outro eletrodoméstico hoje em dia, eles são feitos para não durar, né? E são feitos também para não serem recuperados, né? São descartáveis. Até inclusive quando eu fui comprar o outro, né, o outro equipamento para mim, a outra máquina para mim, eu conversei com o vendedor, ele falou, não, cara, computador, celular, hoje tudo tem um tempo útil, né? E a partir desse tempo não adianta você mandar arrumar, que vai gastar mais dinheiro do que você juntar e comprar um novo, né? Então, provavelmente semana que vem eu já vou estar com esse computador todo, né, todo programadinho, tudo para eu tentar fazer algumas coisas mais legais, assim, no sentido de visualização, porque eu só falo aqui, né? Então, me aguardem, semana que vem nós vamos mudar um pouco essas aulas aqui, tá? Vão ser um pouco mais visuais, né? Acompanhadas, claro, com a minha fala, né, com as minhas colocações a respeito dos assuntos, né, que nós trabalhamos aqui no nosso dia a dia, tá legal? Então, na página, hoje nós temos sociologia, na página 131, nós damos continuidade, tá, ao que nós tivemos até então, que são os movimentos sociais no cyberespaço, tá? Os movimentos sociais especificamente, né, na virtualidade, né, nas salas virtuais. O mundo todo, de uma certa forma, está convergendo para isso, né? Já vinha acontecendo, e hoje em dia, por uma questão de segurança, né, mais ainda. Boa parte das pessoas hoje, devido à pandemia, pelo menos aqui no Brasil, vamos falar, né, estão em casa e estão tentando, né, de uma forma ou de outra, quem tem a possibilidade de trabalhar em casa por intermédio da tecnologia, o faz, é o meu caso. Então, e é um momento de readaptação, né, com relação ao homem e à máquina, tá legal? Isso já vinha acontecendo, como nós estamos aqui estudando, né, em outras instâncias, certo? Só que a questão é o seguinte, né? Antigamente nós fazíamos por uma opção, né? Hoje nós fazemos pela necessidade de se fazer, tá? Quando se fala, por exemplo, em movimentos sociais, então o espaço cibernético, né? Ele trata justamente disso. Não havia a necessidade, certo? Mas se criou a necessidade para isso. Então, nós vamos ver quais são os fatores, né, que eclodem, né, que acontecem, quais são os fatores que vão acontecer para que isso, né, se desenvolva no nosso século XXI, que há um tempo atrás, né, no século XX, metade do século XX, acho que talvez, metade do século XX para frente, 1950 para frente, isso, de uma certa forma, já foi profetizado como o futuro, né? O que nós dizemos hoje já foi profetizado como o futuro no passado, né? O passado já profetizou isso, através do romancismo,
né, através de experiências mesmo científicas, né, e etc. Né, o primeiro computador, depois o desenvolvimento desse computador, né, antes mesmo disso, né, a transmissão via rádio, né, da notícia, depois a televisão, antes mesmo do telefone, então foi se criando uma série de, né, de medidas, de técnicas, né, em que o homem foi se distanciando. Olha que loucura, né? Ele foi e nós não se demos conta disso, certo? Ele foi se distanciando no final do século XIX, no final de 1800, início de 1900, nós temos o advento, né, do telefone, por exemplo, né? Sim, é um bem, né, uma tecnologia em que, por mais que a distância, há aproximação, né? Essa aproximação é uma aproximação virtual, né? O telefone, por exemplo, né? As pessoas passaram a se comunicar, né? Em distâncias, né? Distanciamentos significativos, né? Que até então uma informação, se fosse de uma pessoa a outra, levaria, dependendo a distância, levaria dias, semanas, meses e quem sabe muitas vezes até anos, né? Se fosse, por exemplo, uma comunicação de um continente para o outro, né? O continente asiático, por exemplo, para o continente sul-americano. Então, essa virtualização, ela teve pontos positivos, mas, ao mesmo tempo, nós não notamos que também, né, se instaurou, né, ali um certo distanciamento que hoje nós vemos, né, que tem uma significância negativa também. Então, sempre tem os dois lados da situação. Tá? Então, o que é que são esses movimentos ali? Então, ó, na página 131, lá na primeira, segunda, no terceiro, no 1.1 ali, um novo espaço de sociabilidades, ele fala um pouco sobre isso, depois eu vou explicando, né, como sempre faço, tá? Então, um novo espaço de sociabilidades, ele coloca o seguinte, ó, sobre a associação entre movimentos sociais e as novas tecnologias, queremos enfatizar a possibilidade de articulação de ações coletivas via redes sociais e outros mecanismos, devido ao estabelecimento de um novo espaço de sociabilidades, que permite a difusão de ideias revolucionárias, mobilizações sociais na busca por interesses comuns. Então, essas novas, né, esse espaço de sociabilidades nós entendemos como plataformas, né, virtuais, a qual, né, ou às quais nós pertencemos. Nós, vírgula também, né, porque eu não pertenço basicamente a quase nenhuma, né, a plataforma virtual que estou usando é o Zoom, para, obviamente, por motivos específicos, né, do meu trabalho, etc., né, e o WhatsApp é o que eu uso apenas, né. Tem outras, né, o e-mail, mas eu acho que as duas que são mais próximas dessas relações sociais, eu acho que é o Zoom e o WhatsApp, né. Bem, vocês devem ter, né, ou fazerem parte, né, participarem de outras redes sociais, né, como o Facebook, né, como o Instagram, né, e tem aí mil e umas, tem pessoas que têm tantas que não sabem, muitas vezes nem aonde, nem as quais pertencem, né. Eu tenho vários amigos que, né, fazem parte desses movimentos sociais, né. Então se transfere uma certa responsabilidade, tá, nesses espaços, né, da pessoa para com esses espaços. Então é uma coisa meio que é um paradoxo, né? É uma coisa meio que muitas vezes até contraditória. Você fazer revolução no seu quarto, fazer revolução no seu celular, no seu computador. Não que não seja válido, certo? Porque ali há, sim, né, o conteúdo, né, o objetivo das coisas, né? Mas, muitas vezes, os ânimos são exaltados demais, né?
Até um tempo eu acompanhava algumas, por exemplo, quando foram as passeatas, né? Eu dava aula num colégio do estado, colégio particular, sempre dei aula no colégio particular, mas dava aula no colégio do estado também. Então eu percebi essa exaltação, assim, né, por parte da garotada, assim, né? A gente vai lá, a gente vai mudar, isso, vamos para a rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas uma coisa é você ter certos objetivos, como eu falei, dentro de um espaço onde você está protegido, que é o seu quarto, a sua casa, tá? A outra é você estar na rua. Existe uma diferença muito grande. Então, é essa diferença que muitas vezes, tá? Eclode, né? Surge como real, tá? Uma coisa é você estar lá, outra você está na rua, né? E quando você está na rua, você está sujeito a toda uma reação da sua ação. Estão me entendendo? Então, não é só lá quando você está na frente do seu computador lá. Então, quando eu falo você, não é vocês. Estou falando o jovem lá, todo mundo que, né, que é revolucionário do iPod, né, cara? Quando ele está lá, né, em casa, protegido, com tudo mais, né, com comida, com tudo, com proteção dos pais, ou mesmo, né, assim, com a sua própria liberdade e com vamos colocar assim, a sua própria, vamos colocar, a sua própria responsabilidade daquilo que faz, né? Seja responsável pela sua casa, pela sua vida, né? Mesmo com a sua responsabilidade, quando ele está numa situação é uma coisa, agora quando ele está lá vivenciando aquilo tudo, que ele muitas vezes faz apologia na rede social é outra, né? Então é isso que acontece, né? Com esses movimentos, né? Que nós colocamos movimentos virtuais, espaços cibernéticos, né? Relação do sujeito com a sociedade, virtualmente é uma coisa, né? Real é outra. Então é isso que acontece, tá? E que as pessoas muitas vezes não conseguem associar, né? É muito ligado, mais ou menos, por exemplo, com relação a jogos, né? A jogos que a garotada joga aí, eu não sei o nome desses jogos, mas uma coisa é você estar lá, né, com uma arma, né, participando de um joguinho lá com uma arma virtual, outra é você ter uma arma, né? Então são coisas diferentes que muitas vezes as pessoas não conseguem, elas dissociam, tá? Elas dissociam, elas não fazem, olha, isso aqui é virtual, isso aqui é real. Tá? Pode parecer besteira, mas existe isso, tá? Vejam, por exemplo, é claro que eu não vou culpar os videogames, como a maioria das pessoas, ou os jogos virtuais, né? GTA, né? Acho que isso, né? Que as pessoas fazem, né? Que as pessoas usam, brincam, né? Garotada, molecada brinca. Não dá para associar com algum caso real. Mas, por exemplo, aquele ataque que aconteceu, né, no colégio lá, onde 2 garotos entraram lá e mataram, né, estudantes, funcionários, né? É mais ou menos um pouco dessa questão da virtualidade com a realidade. Né? Eles faziam parte de um movimento lá, né, revolucionário, etc., e resolveram agir. Então, foi no momento ali né, da ação que houve a violência e o desespero, né? Porque agiram conforme prometeram, mas, né, na hora do desespero, um mata o outro, né, o colega, já estava meio que certo entre eles lá, parece, né? E depois se mata, né? Então, são coisas que é uma grande, como eu falei, é um grande paradoxo, né? Tem que se entender até onde a virtualidade ela faz parte da realidade, tá? Então, é difícil porque vou explicar para vocês o porquê. Depois a gente vai para outra parte aqui, que de uma certa forma acho que já vou explicar antes, né? Primeiro, né? O que é a acessibilidade ao mundo virtual, né? Primeiramente, é você conhecer
o espaço onde você faz parte, mesmo que seja do virtualismo, né, da virtualidade. Então, quando você não conhece o espaço e entra naquele espaço ali, tá? Com uma perspectiva de uma certa realidade, de transformar a realidade, aquele espaço virtual lá, ele é fértil, porque ele aceita tudo. Vocês estão entendendo? Se você quiser postar lá uma foto sua lá, colocando que você é aquela pessoa que você está se propondo a ser naquele espaço virtual, o computador aceita, né? As pessoas, de uma certa forma, aceitam também, né? Ah, tá, você é uma pessoa rica, ah, tá, você é isso, você é aquilo, você é filho de quem? Você é filho desse, você é filho daquele, né, de uma pessoa assim, você é de uma classe social assim, você tem isso, você tem aquilo, né? Geralmente é isso que acontece. Muitas das vezes, né, as pessoas ostentam, né? Essa palavra que se usa bastante, né? A ostentação é muito comum, né? A ostentação do quê? De um mundo materialista. Tá? O que é esse mundo materialista? É aquilo que a pessoa é valorizada com relação àquilo que tem. Né? Então, o que acontece, né? Muita gente, né, se posta, né, imagens lá com, sei lá, com roupas de marca, com relógios, com carros, né? Muito comum, né, as pessoas, garotadas, postar foto lá de né, do lado de uma BMW, que ele tira lá numa concessionária ou num shopping, né? É ostentar aquilo que não tem, né? Muitas vezes. Né? Ninguém vai colocar uma foto lá da realidade, a não ser que a realidade do cara seja muito boa, certo? Agora, caso contrário, se o cara viver numa casinha lá, né, precária lá, né, uma casinha que não tem nem, de repente, nem forro, ou não tem pintura, ou, né, é só uma parede levantada lá, o cara não tira lá ostentando, né, a não ser que passe despercebido isso, esse pequeno, grande detalhe. Caso contrário, ele não faz isso, né, ele vai postar fotos que ele tá bem. Ele segue uma tendência, certo? De todo um contexto, né, social que se criou, né, com relação a esse mundo material, né? O quanto eu estou valendo, o quanto eu valo, né? Quanto que eu estou valendo para esse mundo, né, que exige que eu seja assim. Então, vocês, a garotada aí, vocês, né, vocês têm uma vida, né? Vocês têm dentro da vida de vocês têm pessoas que são responsáveis, são pessoas que educaram vocês, que são a família de vocês. Vocês têm família, né? Vocês têm acesso à informação, vocês têm acesso à tecnologia. Agora, tem muita gente que não, e acha que tem. Vocês estão me entendendo? É difícil isso. Por quê? Porque a partir do momento que você faça parte desse mundo virtual, você tem que acompanhar esse mundo virtual. E como no Brasil a nossa educação é precária, isso quebra um certo padrão, né, de comportamento. O pobre não quer ser pobre, né? E o rico quer ser pobre. Eu vou explicar mais ou menos assim. As coisas são assim, ó, né? O que é esse padrão? Se cria um padrão onde há uma relação de classes sociais mentirosa, né? Onde todo mundo vive segundo, né, esses padrões, todo mundo tenta aproximar-se ou se aproximar ou criar uma igualdade que não existe no país. No país existe uma desigualdade social. Entendeu? Então é difícil você falar isso para uma pessoa que tem já em primeira mão um, um aparato ou uma tecnologia que ele pode utilizar como ele bem entende, certo? Então é difícil. Se nós não temos uma educação de berço, o que é essa educação? A educação de berço é a família? Sim, é a família. Ah, então quer dizer que só o rico ele tem a noção disso tudo? Não. A educação diversa é a família, mas indifere da classe social. Como eu falei, eu tive muitos e muitos casos, por exemplo, 20 anos no aula, trabalhei muito tempo em colégio do estado, em que uma família de classe baixa também
educava como uma família da classe alta. Claro que os recursos, né, para um eram menos do que para outros, mas a educação em si acontecia. Tá? Então, em todos os momentos, e tem uma outra relação que eu já vou explicar. Então, você está lá dando uma comunidade pobre lá, eu tive vários e vários e vários alunos que, né, que eu trabalhei lá na quinta, sexta, sétima, oitava série, na época, né, ensino fundamental, que depois eu encontrei em universidades, né, que eram uma garotada que tinha um apoio dos pais, na reunião dos pais e professores, eles iam, acompanhavam os filhos. É claro, é uma minoria, mas existe isso. Tá? Em contrapartida, nos colégios particulares, por exemplo, que eu trabalhei, existia, claro, maior número de pais que acompanhavam os filhos, mas existia também o desleixo, pais que não estavam nem aí também, entendeu? Então, são casos que não compete aqui entrar especificamente, mas a educação ela vem do berço mesmo. Vocês que futuramente aí, né, irão casar, irão constituir família, etc. e tal, entendam que o primeiro passo é dado dentro de casa. É a educação do matrimônio, do casamento, da família. Não precisa ser o matrimônio lá, né, legal lá, né? Mas é a relação do pai, a mãe e o filho, né? Isso é muito bonito. Então é essa relação que vai, né, que vai formar o indivíduo, a pessoa, o sujeito, aquela garota, para a sociedade, né? O colégio vai implementar, vai complementar essa educação, dependendo muito, claro, do professor e da professora, né, do colégio, tá? Mas eu acho que mesmo que seja um colégio onde não tenha tantos recursos, né, o que vale é o acompanhamento dos pais, né? E depois, quando a pessoa estiver formada, ela vai entender o mundo em que ela vive, porque ela foi bem orientada para entender esse mundo. Tá? A informação tecnológica ela vem em segundo plano. Né? Então, quando você tem uma noção de realidade, do que é certo, do que é errado, né? Do que é o bem e do que é o mal, você vai interagir nas redes sociais de uma forma diferente do cara que não teve tudo isso. Sem sombra de dúvidas, galera. Certo? Não vai. Isso é provado, cara. Porque o cara entra ali, ele quer tudo ao mesmo tempo agora. Se o cara não tem informação nenhuma, o cara faz besteira. Quanta besteira que vocês veem aí, cara. Aliás, e quanta gente, quanta pessoa que sei lá, é louca, né, cara? É deturpada até, vamos colocar assim, essas redes sociais hoje cada vez mais atuantes, né? E as pessoas cada vez mais fazendo parte. Você vê cada coisa ali, cada alienação, assim, que é de ficar de boca aberta, cara. Vocês, uma garotada, aí vocês podem ver isso nesses. Esse tempo atrás eu baixei lá no TikTok, é TikTok, né? Só para ver qual era, né? Igual essa plataforma também tem uma outra que eu não lembro o nome, mas você vê o quanto as pessoas ali estão desesperadas, são desesperadas, são doentes, até certo ponto doentes, né? No sentido de fazerem aquela virtualidade a sua própria realidade, né? Uma realidade desfocada, uma realidade deturpada, né? A gente vê cada coisa ali que meu, é de ficar de cara, tá? Então, na outra parte que eu vou começar aqui com vocês, ela está no segundo bloco da página 131, que é no segundo parágrafo ali, tá? Eu vou começar e não vai dar tempo de terminar, obviamente, mas fica ali para vocês, a dica para vocês continuarem a leitura, né? Se interessarem, tem muita coisa, tem muito material no YouTube falando sobre isso, de pessoas que têm propriedade para se falar, e filósofos, sociólogos, principalmente sociólogos, tá? Coloca lá espaço cibernético, né? O cyberespaço, vírgula sociologia,
Então, você vai ter bastante coisa. É claro que muitas vezes despende de tempo, mas se vocês tiverem tempo e tiverem a vontade de estudar isso, é legal, cara. Esse assunto dá um bom embasamento para vocês, tá? Fazerem parte desse espaço sem se comprometerem, sem comprometer pelo menos a sanidade de vocês, entendeu? É vocês serem ponderados com relação àquilo que vocês acessam, tá? Aquilo que vocês querem, né? Porque a informática é uma areia movediça, né? Muitas vezes isso não é só o cara lá que, né, passa o dia vendo bobeira. A gente menos, muitas vezes você mas o que eu estou vendo essa bobeira aqui? O que é isso? O que eu estou vendo? Por que eu estou vendo isso, né? Você acaba se enfeitiçando muitas vezes com coisas, com picuinhas, com assuntos que não tem nada a ver com você, né? Você acaba dizendo, pô, peraí, quando você tem essa noção, né, de ligação e ligamento e desligamento, quando você tem essa noção de, pô, vem cá, isso aqui não serve, é porque você, de uma certa forma, está, né, você está ligado mais à realidade do que propriamente a esse virtualismo, né, que não vai colaborar em nada para a vida, vai tomar o tempo de vocês. Tá? Então, a partir do momento que vocês consigam identificar essas coisas, né, consigam separar essas coisas, daí você pode-se dizer que, né, vocês estão conseguindo viver e conseguindo, né, ter uma certa saúde dentro desse mundo virtual. Isso é interessante se falar aqui, tá? Então, lá na segundo bloco começa. Qual seria o fio comum que une ou que unia na mente das pessoas suas experiências de revolta a despeito dos contextos amplamente diversos em termos culturais, econômicos e institucionais? Então, ele pergunta o que une as pessoas, o que faz com que as pessoas, né, se reúnam, né, virtualmente para contextualizar uma ação, né, uma causa, né, uma mudança. Pode ser política, pode ser cultural, o que une? A igualdade? Sim, são seres humanos. Tá? O que mais? A tecnologia? Sim, todo mundo está na frente do computador. Né? E a revolução? Porque ela não vai ficar só ali. Né? O que faz com que? Então, essa é a questão que ele coloca aqui. Ele faz uma pergunta a respeito desse mundo. Né? O que vai unir as pessoas? O que vai fazer com que as pessoas se interliguem, né? Se correspondam virtualmente para a mudança? Então, será que é a falta de, até então, né, uma resposta do Estado, né, da sociedade, da classe que comanda a sociedade? Será que foi uma falta de resposta em todo esse tempo? Será que essas reivindicações já não aconteciam antes, né? Mas como eram ligadas à realidade, e todo mundo sabia que se fosse para a rua poderia levar pior, poderia apanhar, poderia, enfim, ir preso. Será que não era isso? Será que não era a contenção disso? Será que era a falta de conversa, a falta de diálogo? Ele deixa uma pergunta no ar aqui que não é fácil de ser respondida. Você pode responder sim ou não e ponto final, como é muitas vezes, né? As pessoas, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque todo mundo está. Eu estou aqui porque eu estou reivindicando o meu direito, mas o teu direito, a reivindicação do seu direito, de repente, não interfere no direito do outro. Então, são coisas que a gente podemos conversar, se vocês quiserem, nas próximas aulas de sociologia, né? Unir isso com filosofia, com etc., com outros temas, né? Criar uma interdisciplina. Bem, deu o horário aqui. É isso aí. Na próxima aula nós continuamos, ok? Até amanhã. Amanhã nós damos continuidade à nossa aula. Tchau, bom dia para vocês. Tchau, bom dia, professor.